Você já parou para pensar o que realmente levou Caim a cometer o ato de matar seu próprio irmão? Não estamos falando apenas de inveja, mas de algo muito mais profundo, algo que revela as falhas de caráter que todos nós, em algum momento, podemos enfrentar. Quando olhamos para a história de Caim e Abel, podemos enxergar não apenas a tragédia do irmão matando o outro, mas também um reflexo das escolhas que fazemos diante das nossas próprias dificuldades, sentimentos e frustrações. E o mais interessante dessa história é que muitas vezes estamos cometendo o mesmo erro que Caim, mas sem perceber. Caim, como sabemos, não era uma pessoa má. Ele era o primeiro filho de Adão e Eva, uma pessoa como qualquer outra. A Bíblia nos diz que ele cultivava a terra e tentava fazer o melhor que podia. No entanto, o que aconteceu após ele fazer sua oferta a Deus nos mostra que por trás de nossas ações há muito mais do que parece. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Isso nos leva a uma reflexão importante. O que causou essa rejeição? Não foi a oferta em si, mas a intenção por trás dela. Abel, o irmão mais novo, trouxe o melhor de seu rebanho, o que refletia um coração sincero, puro e respeitoso diante de Deus. Abel não apenas entregou algo material, mas colocou seu amor e sua reverência em sua oferta. Ele não estava oferecendo o que sobrava. Ele estava oferecendo o que era mais valioso para ele, e isso foi o que agradou a Deus. Já Caim, por outro lado, fez uma oferta, mas sem o mesmo empenho. Ele entregou algo de sua colheita, mas não algo que não representava a verdadeira dedicação a Deus. Caim fez o mínimo necessário, talvez acreditando que a simples ação de oferecer seria suficiente. Esse é o ponto crucial. A atitude de Caim foi uma demonstração de uma falha de caráter profunda. Ele pensou que poderia agradar a Deus de maneira superficial, sem realmente se entregar de coração. Ele não compreendeu que Deus valoriza muito mais a intenção, o coração por trás do que fazemos, do que as nossas ações externas em si. E esse erro de Caim, aparentemente pequeno, se revelou como a chave para a tragédia que viria a seguir. Quando Caim viu que sua oferta não foi aceita, ele não procurou entender o motivo, não refletiu sobre suas falhas ou buscou melhorar. Em vez disso, ele se deixou consumir pelo ressentimento, pela raiva e pela inveja, sentimentos que, no fundo, estavam ligados à sua própria incapacidade de lidar com a rejeição e a frustração. Essa falta de compreensão, de autoavaliação e de humildade diante de seus próprios erros foi o que levou Caim a cometer o erro fatal. Ele não soube lidar com a frustração de não ser aceito, o que revelou uma falta de maturidade emocional e espiritual. Quando ele não teve o que esperava, ele não apenas se decepcionou, mas deixou que essa decepção o dominasse, levando-o a um comportamento impulsivo e devastador. E aqui está a lição mais profunda dessa história. Será que estamos fazendo o mesmo que Caim? Será que, muitas vezes, nós também oferecemos o mínimo nas nossas relações com Deus e com os outros, sem nos entregarmos de coração? Será que, ao enfrentarmos rejeições ou frustrações, sabemos refletir sobre o que realmente precisa mudar dentro de nós, ou estamos apenas reagindo impulsivamente? A história de Caim nos chama a atenção para essas perguntas e nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, a identificar onde estamos falhando e a corrigir nossas atitudes antes que elas nos levem a escolhas que lamentaremos. Imagina só, depois de ver sua oferta rejeitada, Caim ficou tomado por raiva e frustração. Em vez de procurar entender o que havia feito de errado, ele deixou que esses sentimentos tomassem conta de seu coração. A rejeição não foi algo fácil de lidar para ele. Mas o mais surpreendente é que, em vez de refletir sobre suas falhas e buscar melhorar, Caim se entregou ao ressentimento. Ele não quis aprender, não quis enxergar onde poderia ter agido melhor. E o pior, ele não procurou se corrigir, mas sim reagir impulsivamente em um momento de total cegueira emocional. Aqui, já podemos ver o erro crucial de Caim. Ele não se permitiu o espaço para o arrependimento. Quando Deus, em sua infinita misericórdia, lhe deu uma chance clara de reflexão, ele não soube aproveitá-la. Deus, com toda a paciência e amor, o adverte dizendo: se você fizer o bem, não será aceito.
Gênesis 4:7. Essa frase de Deus não foi uma acusação, mas uma oportunidade de Caim corrigir seu caminho. Deus estava dando uma chance para que ele parasse, refletisse, mudasse sua atitude e corrigisse seus erros. Era a chance de Caim transformar a frustração em algo positivo, de aprender com a experiência. Mas, ao invés de usar essa oportunidade para corrigir seu erro, Caim escolhe outro caminho, o caminho da raiva e da inveja. Ao se comparar com Abel, ele começou a alimentar sentimentos negativos que o dominaram. A comparação com o irmão, algo que a princípio poderia ser saudável, acabou gerando uma grande frustração, porque Caim não queria apenas ser aceito, ele queria ser superior a Abel. Ele não compreendeu que a aceitação de Deus não se baseia em rivalidade, mas sim em sinceridade e devoção. Esse caminho de inveja foi se tornando cada vez mais forte em seu coração. E ao invés de buscar humildemente corrigir sua atitude, Caim permitiu que o ódio crescesse dentro de si. A raiva, o orgulho e a inveja tomaram conta de seu ser. Ao invés de buscar uma solução, ele reagiu de forma impulsiva e destrutiva. A sua falta de autocrítica o impediu de ver o quão errado ele estava. Ele se entregou totalmente aos seus sentimentos negativos, sem se dar conta de que isso o estava afastando daquilo que realmente importava, uma reconciliação consigo mesmo e com Deus. Foi nesse momento de cegueira emocional que Caim cometeu o pior erro de sua vida. Ao invés de aprender com a rejeição, ao invés de refletir sobre suas próprias falhas e procurar um caminho de correção, ele tomou uma decisão extrema e fatal. Ele, cegado pela raiva e pela inveja, levou Abel para o campo e o matou. O erro fatal de Caim foi sua incapacidade de lidar com a rejeição de maneira saudável, de se corrigir e de transformar uma frustração em algo positivo. Esse ato de Caim, impulsivo e devastador, nos ensina uma lição importante. Muitas vezes nossa reação às dificuldades e rejeições da vida pode ser mais prejudicial do que os próprios problemas que enfrentamos. Como Caim, podemos nos deixar consumir pela raiva, pela inveja e pelo orgulho, sem parar para refletir sobre as nossas atitudes. O erro de Caim não foi a oferta rejeitada, mas a maneira como ele reagiu a isso, deixando seus sentimentos negativos tomarem conta de sua vida e da sua decisão final. A história de Caim é um alerta para todos nós. Ela nos mostra que, ao invés de alimentarmos sentimentos destrutivos como raiva, inveja e orgulho, devemos buscar refletir sobre nossas falhas, aprender com nossos erros e procurar soluções construtivas. O ressentimento pode ser uma força poderosa, mas também pode ser a força que destrói nossas vidas, como aconteceu com Caim. Portanto, quando enfrentarmos rejeição ou dificuldades, devemos nos lembrar de que a verdadeira mudança vem da nossa capacidade de refletir e de buscar corrigir nossos erros, e não de reagir impulsivamente e prejudicar a nós mesmos e aos outros. Depois de cometer o ato de matar seu irmão Abel, Caim se depara com um confronto inevitável. Deus, em sua justiça e misericórdia, o questiona: onde está o seu irmão? A resposta de Caim é aclamada pela indiferença e o desdém. Não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? Essa resposta não é apenas uma tentativa de esconder a verdade, mas também revela a profunda desconexão de Caim consigo mesmo e com Deus. Ele não demonstra remorso, arrependimento ou consciência de seu erro. Ao contrário, ele se recusa a enfrentar a realidade de sua falha. Ao tentar se esquivar da responsabilidade, Caim revela sua falta de compreensão sobre o impacto de suas ações. Ele estava mais preocupado em se proteger das consequências de seu erro do que em reconhecer a gravidade do que havia feito. A resposta de Caim, longe de ser um pedido de desculpas ou de reconhecimento de sua transgressão, é uma tentativa de disfarçar sua culpa e escapar da responsabilidade. Essa atitude de desdém é emblemática de um caráter endurecido. Uma pessoa que, ao invés de se arrepender e refletir sobre suas falhas, decide minimizar o erro e ignorar as consequências. Ele não via o que havia perdido ao matar seu irmão.
Ele não via a dor que causara, nem a ruptura no relacionamento com Deus e com seu próprio irmão. Em sua mente, a rejeição de sua oferta já havia sido o suficiente para justificar sua frustração e seu comportamento. Assim, a falta de autocrítica e a falta de empatia tornam Caim um personagem profundamente desconectado de sua própria humanidade. Como consequência desse ato de desobediência e da falta de arrependimento, Caim foi amaldiçoado por Deus. Ele foi afastado de sua terra e se tornou um fugitivo, marcado pela solidão e pelo sofrimento. A terra que ele cultivava, o lugar que ele conhecia, já não era mais seu. A maldição não apenas afetou sua vida material, mas também sua existência emocional e espiritual. Caim, que antes era alguém com posses e uma vida estável, agora se via isolado, marcado pela solidão e pela incapacidade de se conectar com os outros de maneira genuína. Ele foi marcado como alguém que não sabia lidar com seus erros, e sua punição refletiu o vazio que ele havia criado em seu coração. A história de Caim é um poderoso alerta para todos nós. Ela nos ensina que, muitas vezes, nossos erros começam com pequenas falhas de caráter, mas se não soubermos lidar com elas, podem se transformar em algo devastador. A rejeição que Caim experimentou deveria ter sido uma oportunidade para ele crescer, para refletir sobre seus próprios erros e aprender com eles. No entanto, ele não soube lidar com os sentimentos de raiva e inveja que surgiram. Ao invés de refletir e se arrepender, ele reagiu impulsivamente, sem considerar as consequências de suas ações. Caim não se permitiu crescer com a dor da rejeição. Ele se deixou consumir por seus próprios sentimentos negativos, e isso o levou a um destino trágico e solitário. O grande erro de Caim foi não refletir sobre si mesmo e suas atitudes. Ao invés de olhar para dentro e entender o que dentro de si precisava ser mudado, ele projetou sua frustração e raiva no irmão. A inveja e o ressentimento se tornaram os motores de suas decisões, levando-o a cometer um ato irreversível. Esse ato de impulsividade, movido pelo orgulho e pelo desejo de ser superior, o afastou ainda mais da possibilidade de redenção. O que podemos aprender com isso é que, quando enfrentamos dificuldades, falhas ou rejeição, devemos procurar entender o que está acontecendo dentro de nós. Ao invés de reagir de forma impulsiva, como Caim, devemos refletir sobre o que precisamos mudar e aprender com a situação. O erro de Caim não foi apenas matar Abel, mas a maneira como ele lidou com a dor, a frustração e a rejeição. A falta de reflexão e de arrependimento fez com que ele se distanciasse de Deus e das soluções verdadeiras para a sua vida. Agora, eu te pergunto, como você tem lidado com suas dificuldades e rejeições? Tem buscado refletir sobre o que dentro de você precisa ser mudado? Ou está reagindo impulsivamente como Caim? Pense sobre isso e se comprometa a não cometer os mesmos erros. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, comente a palavra-chave erro crucial e compartilhe com seus amigos. E lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho e clicar no link da descrição para aprender mais sobre como interpretar as Escrituras de forma profunda e transformadora.